Olá, queridas irmãs, irmãos, amigos e amigas. Que alegria poder compartilhar o Evangelho com vocês. É interessante que eu sempre falo, que alegria, como estou feliz, porque estou feliz. Esse é um momento tão especial do meu dia, tão espiritual, em que eu posso compartilhar algumas coisas, alguns princípios do Evangelho, que são as boas novas de salvação do nosso Salvador Jesus Cristo. E é muito bom compartilhar com você. Espero que, de alguma forma, estas pequenas conversas que estamos tendo possam, de alguma forma, te ajudar e te levar mais para próximo do Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 61. Joyce e os irmãos já haviam chegado em Independência, haviam feito conferência e vários lugares de terra foram determinados para comprar, enfim. E agora eles estavam retornando. E Joyce e mais 10 irmãos retornavam pelo rio Missouri. Durante esse trajeto aconteceu muito desentendimento, muitos conflitos entre eles, desarmonia. E começaram a achar falhas uns nos outros. No terceiro dia eles acamparam perto na curva de McLean. Acamparam e naquela noite então eles se desculparam e perdoaram-se uns aos outros, os ressentimentos deixaram de lado e se perdoaram uns aos outros. Na manhã seguinte, Jones recebeu essa que é a revelação de Doutrina e Convênios 61. Logo no começo aqui, dos versículos 14 até ali o 19, o Senhor está falando sobre a maldição sobre as águas. O Senhor não está dizendo que nós não devemos viajar sobre as águas. Provavelmente, pode estar se referindo ali às calamidades, a destruição que teria sobre as águas antes da segunda vinda. No versículo 4 fala assim, contudo permitiu para que pudesse testificar, eis que há muitos perigos sobre as águas, e mais especialmente daqui para frente. Aqui o Senhor estava se referindo, na verdade, ao rio Missouri, que na época era um rio muito perigoso para se navegar. E essa é a orientação que o Senhor estava dando. No versículo 6, o Senhor fala uma coisa para aquele grupo que traz alento para nós hoje, esperança, confiança no Senhor, que diz assim, contudo, toda a carne está em minha mão, e o que dentre vós for fiel, não perecerá por meio das águas. Olha que conforto traz a nós, porque o Senhor está dizendo assim que toda a carne, eu e você, todos nós, estamos nas mãos do Senhor, significando que o Senhor sabe de nós. Ele sabe onde estamos, Ele sabe como são nossos dias, conhece nossos desafios, nossas provações, nossas alegrias, nossa esperança, nossos anseios, nossa fé. Ele sabe todas essas coisas. Ele sabe as nossas frustrações, nossas vitórias. O Senhor conhece tudo, nós estamos na mão do Senhor, que tudo conhece. E eu me sinto assim... Eu particularmente sinto tanta confiança nisso, tanta alegria, porque eu sei que a qualquer momento eu posso pedir ao Senhor, Ele está me ouvindo. Eu posso me socorrer com Ele das minhas necessidades. E eu quero testificar que Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, eles ouvem nossas orações. E eu testifico que eles respondem. E isso é maravilhoso. Continuando, no versículo 7, o Senhor fala mais especificamente para Sidney Gilbert, desculpe, e William W. Fells. E por que ele fala para eles? Porque o Senhor tinha dado antes, nós já vimos isso, ele tinha dado uma incumbência para William W. Fells, que ele deveria comprar uma máquina de impressão e transportá-la lá para Missouri, para imprimir
livros para a igreja, e o primeiro jornal e tudo mais. Ele foi quem imprimiu o primeiro livro dos mandamentos, né? Então ele tinha essa missão. Então fala assim no 7: portanto, é conveniente que meu servo Sidney Gilbert e meu servo William W. Fell se apressem na sua incumbência e missão. Então eles estavam viajando pelo rio Missouri de canoa, e aquilo era muito lento, e o senhor disse, olha, eles têm que ir de outra forma, tem que ser mais rápido para fazer essa incumbência. E no versículo 8, ele então vai dando mais algumas orientações para aquele grupo. Olha, como é maravilhoso nós recordarmos o que aconteceu e vermos a revelação do Salvador. Porque olha o que fala no 8. Contudo, eu não podia permitir que partisseis até que tivesse sido repreendidos por todos os vossos pecados, a fim de que fosseis um, para que não perecesseis em iniquidade. Então o Senhor estava vendo a situação que estava acontecendo, e estava vendo discórdia entre eles, conflito entre eles, e eles precisavam ser repreendidos. Naquela situação, William W. Fells, ele chegou a ter uma... Foi William W. Fells? Deixa eu só recordar aqui. William W. Fells. Ele chegou a ter uma visão do diabo sobre as águas e do poder que ele tinha sobre elas. Está logo ali no cabeçalho, né, o poder do destruidor. Ele viu o destruidor. E o Senhor precisava repreendê-los, porque eles não tinham união, eles estavam discordando, eles precisavam ser repreendidos. Para que eles precisavam? A fim de que fossem um, para que não perecessem. Então, enquanto nós não somos um, nós podemos perecer. Eu estive fazendo uma breve pesquisa aqui, e o presidente Henry B. Eyring, ele ensinou sobre ser um. Eu já citei isso aqui quando nós estudamos lá em Doutrina e Convênios 38, mas ela é muito apropriada para este momento. Diz assim, abre aspas, sabemos por experiência própria que temos alegria quando somos abençoados com união. Ansiamos, como filhos espirituais de nosso Pai Celestial, pela alegria que tivemos com Ele na vida anterior a esta. Ele quer atender a esse sagrado desejo de união, por causa do amor que tem por nós. Vou fazer um comentário, parei um pouquinho aqui a citação. O Senhor sabe que eu e você, que todos nós, que nós temos desejo de poder nos reunir com Ele de novo, nosso Pai Celestial. E Ele quer nos ajudar. Isso que o apóstolo está falando, o presidente Eyring, né? Membro da primeira presidência e um apóstolo do Senhor. Continuando a citação. Ele não pode conceder-nos isso individualmente. A alegria da união que tanto almeja nos dar não é solitária. Precisamos buscá-la e tornar-nos dignos dela juntamente com outros. Não admira, portanto, que Deus peça que nos unamos para que Ele possa abençoar-nos. Ele quer que nos reunamos em família. Ele criou classes, alas e ramos e ordenou que nos reuníssemos com frequência. Nessas reuniões que Deus planejou para nós, estão nossa grande oportunidade. Podemos orar e trabalhar em prol da união que nos trará alegria e multiplicará nossa capacidade de servir. Fim da citação. Está na Liahona de novembro de 2008 com o título Os Corações Entrelaçados em União. Que maravilhoso ouvir um apóstolo de Deus falando que o Senhor quer atender o nosso desejo de nos unirmos com Ele. Assim como Jesus Cristo e o Pai são um, o Senhor quer estender isso a cada um de nós, para que também possamos ser um com eles. Por este motivo, Ele nos deu as ordenanças do Evangelho. Por este motivo, Ele nos convida a irmos a Cristo. Ele nos convida a recebermos o batismo de água e o batismo de fogo.
e então estarmos unidos com Ele em propósito, assim como Jesus Cristo e o Pai Celestial são um. E Ele quer que nós também compartilhemos disso. Mas não é algo solitário que eu vou sozinho. Eu tenho que estar em união com as outras pessoas ao meu redor. Imagina se eu não consigo ser um com as pessoas que estão aqui próximas de mim, que eu posso ver, posso conversar, compartilhar, edificar e tudo mais, e eu não consigo ser um com eles, quero ser um com Deus. Então é isso que o Senhor está falando. E por isso que Ele instituiu as famílias, as alas, os ramos, as classes para aprendermos o Evangelho, para que pudéssemos ser um. E isso é maravilhoso. Maravilhoso, irmãos e irmãs. Eu oro ao Senhor que nós aqui nesta classe, nesta videoaula, ou nesta conversa, ou palestra, como você desejar que seja assim chamado, que possamos, através do Espírito Santo, ser um. Em propósito. De que maneira? Que possamos nos alegrar com as verdades do Evangelho. Que possamos ter o desejo de nos aproximarmos de nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, e termos o desejo de viver em paz e harmonia com nossos irmãos e irmãs, com nossos familiares, que possamos juntos sentir a influência do Espírito Santo e tudo mais. Esse é um dos propósitos de nossa existência na mortalidade. Aprendermos a ser um, porque para herdarmos vida eterna, nós temos que aprender estas lições. E eu sou tão feliz de compartilhar com vocês, e eu espero que você, ao estar ouvindo isso, possa também sentir alegria, possa sentir o Espírito Santo, possa sentir o desejo de estar com o nosso Pai Celestial. E isso é uma bênção extraordinária. Quando dou aulas aqui, eu penso nos meus filhos, nos meus netos, o meu genro, minhas noras, meus familiares, penso nos meus amigos, penso em todos vocês, irmãos. Muito bem. Continuando, o Senhor ele continua dando orientações aos irmãos, e no versículo 9, lá no finalzinho, ele fala assim, ó, e pela fé vencerão. Então, ele está nos ensinando que neste mundo em que nós vivemos, nós temos que exercer fé em Jesus Cristo, se desejarmos sermos vencedores nesta vida, na mortalidade. E no 10 ele fala assim, ó, e se forem fiéis, serão preservados, e eu, o Senhor, estarei com eles. O Senhor nos ensina que nós devemos exercer fé em Cristo, e se continuarmos fiéis, exercendo fé em Cristo, Ele irá nos preservar. Eu fiz mais uma pesquisa aqui sobre fé, e gostaria de compartilhar com vocês. O irmão, o presidente, Russell M. Nelson, na época, ele era membro do Quórum dos 12 Apóstolos, e em 2014, está na Liahona de maio de 2014, ele falou e nos ensinou um pouco sobre fé. Diz assim, abre aspas, quando falamos de fé, a fé que move montanhas, não estamos falando da fé em geral, mas da fé no Senhor Jesus Cristo. A fé no Senhor Jesus Cristo pode ser fortalecida quando aprendemos a respeito dele e vivemos nossa religião. A doutrina de Jesus Cristo foi elaborada pelo Senhor para ajudar-nos a aumentar nossa fé. Fim da citação. Que não é maravilhoso? Nosso Pai Celestial e Jesus Cristo nos amam tanto, tanto, que Ele deu seu Evangelho, sua doutrina, para nos ensinarmos a termos fé nele. Exercer fé. Olha no antigo Israel, irmãos. Quando o Senhor, através de Moisés, libertou o povo do Egito, Ele instituiu a ordenança dos sacrifícios. Aquilo era um símbolo do Salvador Jesus Cristo, para que nos lembrássemos dele, o povo na época e hoje também, para que pudéssemos
exercer fé nele. Percebe? Hoje, todos os domingos, essa ordenança dos sacrifícios foi substituída em nossos dias pelo próprio Salvador, pela ordenança do sacramento. Abençoar aos domingos, nas reuniões, nós abençoamos o pão e o vinho, né, que nós usamos água, em lembrança do Salvador, para que possamos exercer fé nele. Tem uma citação aqui extraordinária, e se você é pai, se você é uma mãe, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque está falando para você, de você. E se você é solteiro, abra bem seus ouvidos, porque no futuro você será um pai e uma mãe. A citação foi dada, essa mensagem, pelo elder Kevin W. Penrose, dos 70, e foi na Conferência Geral de abril de 2009. Fé no Senhor Jesus Cristo era o título da mensagem que ele deixou. Então, olha que palavras inspiradoras para todos nós que somos pais, avós, que nos inspira. Olha só, abre aspas. Não há outra coisa da qual tenhamos certeza tão absoluta. Não há outro alicerce na vida que nos proporcione essa mesma paz, alegria e esperança. Nos momentos incertos e difíceis, a fé é realmente um dom espiritual digno de nossos maiores esforços. Podemos dar a nossos filhos instrução, lições, atividades esportivas, artes e posses materiais. Mas se não lhes ensinarmos a ter fé em Cristo, pouco teremos feito por eles. Fechar aspas. Que mensagem extraordinária para ser falada em todos os meios de comunicação, em todas as mídias sociais, a todos no mundo. Que nós, como pais, nossa maior prioridade é ensinar nossos filhos a exercerem fé no Salvador Jesus Cristo, no nosso Redentor, no nosso Salvador. E essas palavras são dirigidas diretamente do Senhor, não por mim, através do elder Pearson, dos 70, para você que é pai, para você que é mãe. Mas se não lhes ensinarmos a ter fé em Cristo, pouco teremos feito por eles. O presidente Hinckley, ele também nos ensinou sobre fé. Ele disse assim, abre aspas, precisamos edificar-nos espiritualmente. Vivemos em um mundo muito apressado, onde se corre daqui para lá e para todas as direções. Somos pessoas muito ocupadas. Temos tanto a realizar. Cada um de nós precisa afastar-se disso espiritualmente. Ficar a sós e pensar nas coisas do Senhor, nas coisas do Espírito. Pensar nas coisas de Deus. Apenas meditem e reflitam por uma hora a respeito de si próprios e de seu relacionamento com seu Pai Celestial e com seu Redentor. Isso fará algo por você. Fim da citação. Maravilhoso, né? Conselho de um profeta de Deus, acharmos um momento em nosso dia para ficarmos sós, pensarmos na nossa vida, no nosso relacionamento com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Pensarmos, meditarmos, nos analisarmos. E o profeta, ele acrescenta, isso fará algo por você. Então deixa esse convite do presidente Hinckley para todos nós. Muito bem. Continuando aqui,
Eu lembro que no começo, no versículo 4 ali, eu falei que ele estava se referindo mais especificamente ali ao rio Missouri. Lá no versículo 18 ele fala assim: agora vos dou um mandamento, e o que digo a um, digo a todos, de que antecipadamente aviseis vossos irmãos a respeito destas águas, a fim de que, ao viajarem sobre elas, não falhe a sua fé e sejam apanhados em armadilhas. Então, os santos estariam vindo lá de Ohio, de Ohio, né? De Kirtland, e se deslocando para Jackson, ali no Missouri. E um dos caminhos era o rio Missouri, mas que tinham águas perigosas. E eles poderiam, então, passar por ali e a fé podia falhar. De que maneira, irmãos? Imaginem eles viajando e enfrentando todas aquelas adversidades, talvez pudesse encontrar morte pelo caminho. O Senhor estava dizendo: avisa de antemão, para que a fé deles não falhe. E daí pode cair numa armadilha. Hoje em dia, eu e você, podemos cair em muitas armadilhas do adversário. Muitas mesmo. Eu não sei contar, não sei descrever todas as formas. Ele pode te confundir através das mídias sociais, dos filmes, através da televisão, etc. Pode ser uma armadilha no seu trabalho. Enfim, pode ser tantas armadilhas, irmãos e irmãs. Mesmo aqueles que são fiéis e gostam de estudar, tem algumas pessoas que parece que têm uma alegria assim, em procurar uma doutrina um pouco misteriosa. Cuidado, isso pode ser uma armadilha para você. E se você está estudando o Evangelho e você não entendeu, ore ao Salvador Jesus Cristo. Pergunte a Ele sobre isso. E depois comece a pesquisar mais. Lembra disso. Lembra disso. Só porque você não entende, não quer dizer que o Evangelho não seja verdadeiro. Algumas coisas, às vezes, levam anos para aprendermos. Eu lembro de um irmão que fez uma pergunta para mim um dia e eu não soube responder. Eu era bem jovem, tinha uns 20 e pouquinhos anos, uns 22 anos mais ou menos. Cerca de 8, 10 anos depois, um dia lendo as Escrituras, e o mais interessante é que eu tenho o hábito de ler as Escrituras, então eu já tinha lido o livro de Mórmon muitas vezes naqueles 8 anos. Todos os anos eu leio o livro de Mórmon, pelo menos uma vez, ou mais. Então eu já tinha lido aquilo, já tinha passado por aquilo muitas vezes, mas eu não conseguia enxergar. E então, um certo dia eu estava lendo, e então veio ali a resposta clara daquela pergunta que ele tinha feito. Eu disse: nossa, olha, levei 8 anos para poder responder aquele meu irmão. Então, cuidado, não vá querer se afastar porque você não entendeu algo. Pode ser de uma armadilha para você, tá bom? Então vamos continuar aqui. No versículo 22, fala algo muito interessante, porque o Senhor estava instruindo ali durante a viagem, e ele disse assim, ó: e depois de pouco tempo, não me importa como viajem, se por água, se por terra, desde que cumpram sua missão. Interessante, irmãos. Às vezes, nós queremos desenvolver fé nos nossos filhos, nós queremos, eu e você, viver o Evangelho, nós queremos nos aproximar do Salvador, ser perfeito nele, e nós temos esse desejo. Mas não precisa ser exatamente da maneira que eu penso, nem da maneira que você pensa. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Eu era jovem, eu tinha uns 35 anos, 36, eu servia como conselheiro na presença de uma estaca, e nós fomos numa conferência de ala, que acontece todos os anos nas nossas alas, né? E o bispo era bem jovem, mais jovem que eu tinha 20 e pouquinhos, e era a primeira vez que ele era bispo, então ele era bem inexperiente e tudo.
E ele então contou o que estava fazendo, um monte de coisa e tal, ele fazia isso, fazia aquilo, e ele se afastava, contou. E eu fiquei olhando assim, eu pensei assim, nossa, ele podia fazer assim, o assado era tão mais fácil, talvez desse um resultado tão melhor. E ele continuou entusiasmado, contando, e quando terminou, eu falei, parabéns, irmão, você está fazendo um bom trabalho, continue se esforçando, continue buscando o Senhor, que Ele vai te orientar. Irmãos, não adiantava nada naquele momento eu dizer para ele, olha, não, faz assim, assado, podia ser melhor assim ou assim. Ele estava dando o melhor dele, e o resultado tinha conseguido, ele era um ótimo bispo. Então, só porque não é da maneira que eu penso ou você pensa, que nós devemos achar que não faça desta forma. Percebe o que eu estou mostrando? O importante era que ele desenvolveu aquele trabalho. E assim é na nossa vida. Às vezes você quer que o filho faça uma coisa, mas ele não faz exatamente como você quer. Ele não tem as tuas manias, nem as minhas. E ele vai lá e faz o que tinha que ser feito. Está ótimo, ele está desenvolvendo, está aprendendo. E o Senhor está dizendo aqui, olha, não importa se vai por terra, se vai por água, desde que faça a missão. Tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu e você, para sermos um, nós temos que ter mais paciência uns com os outros, porque somos pessoas diferentes. Muitas vezes na minha vida, eu vi situações assim que eu não faria disso, mas tá bom, foi feito. Tava tudo bem, a pessoa cumpriu a missão, estava ótimo. Percebe? Então nós temos que ter mais paciência, mais consideração. Lembra, cada um está no seu desenvolvimento espiritual. Cada um tem uma visão e age de algumas formas. Não quer dizer que esteja errado, só talvez você fizesse diferente. E qual o problema? Percebe? Muito bem. No versículo 28, o Senhor fala assim, portanto, que faça como o Espírito de Deus vivo lhe ordenar, seja na terra ou sobre as águas, conforme eu desejar daqui em diante. Então, observe, o Senhor está dizendo assim, em todas as coisas, né, seja guiado pelo Espírito Santo. Vamos pegar o exemplo que eu acabei de lhes ensinar. Talvez o Espírito Santo me influencie, me inspire a fazer determinada coisa de uma maneira que está dentro da minha capacidade. Mas para você, que tem mais capacidade que eu, talvez ele ensine de outra forma. Mas ambos nos aproximamos de Cristo, ambos realizamos a tarefa, percebe? Em todas as coisas. E uma coisa tão interessante, imagine uma situação assim, ó. Você tem que, aos domingos, ir na igreja, guardar o dia do Senhor, para te livrar do sacramento. Sua esposa está no hospital. Em que lugar você deve estar? Depende, irmãos. Busca o Espírito. Talvez seja importante emocionalmente, para o bem-estar da sua esposa, que você esteja com ela. E você pode orar ao Senhor, buscar a confirmação e permanecer lá com sua esposa. Está tudo bem. Mas talvez, devido a alguma necessidade especial que você devesse estar na igreja, eu não sei dizer qual seria essa necessidade, talvez você possa pedir para um filho, um parente, uma amiga estar com tua esposa, enquanto você vai lá e desempenha a tua função. Depende da situação. Por isso que tem que ter o Espírito para tomar decisões. E quando você tem o Espírito Santo, é maravilhoso, porque daí você não erra. Tudo bem? Vamos lá. No versículo 34 diz assim, então o Senhor estava dando várias instruções para ele que estavam se deslocando, voltando para Ohio, Kirtland, né? Estavam no regresso, e o Senhor falou então, e se assim fizerem, purificarão suas vestes e ficarão imaculados perante mim. Então, se nós obedecermos ao Salvador, tudo vai estar bem conosco, porque estaremos purificados e poderemos permanecer com Ele. O Senhor está sempre disposto a nos ajudar.
No 36 ele fala assim: e agora em verdade vos digo, e o que digo a um, digo a todos: tende bom ânimo, filhinhos, pois estou no vosso meio e não vos desampareis. Desamparei. E sendo que vos humilhastes perante mim, as bênçãos do reino são vossas. Nossa, que fantástico, né? Eu sou pai e avô. Atualmente, dos meus netos, né? São pequenos, mas alguns eu não consigo mais pegar no colo. Mas tem alguns, né? Uns 2, 3 aí que eu consigo ainda pegar no colo, assim, sem afetar a minha coluna, né? Que eu tenho problema na coluna. Eu tenho uma netinha linda, todos os meus netos são lindos, como os seus. Os seus são os mais lindos do mundo, assim como os meus. Mas eu tenho uma netinha que ela acabou de fazer 1 ano agora, em abril, né? E outro dia, o meu filho, a minha nora, né? Minha filha segunda lei, né? A minha norinha, que é minha filha também, muito amada, eles vieram aqui na minha casa nos visitar, e a minha netinha estava tão vestidinha com um casaquinho, eu até fiquei brincando assim, ai, que pessoinha mais linda, né? Daí peguei ela no colo, brinquei, como um filhinho, como uma filhinha amada, querida, que a gente faz tudo para protegê-la. Imagina como o Senhor Jesus Cristo tem um amor perfeito, muito mais perfeito do que nós temos para os nossos filhos ou netos, como Ele nos ama e como isso é bom. Irmãs, irmãos, eu sei que Jesus Cristo vive, que Ele nos ama e que Ele se importa conosco. Ele está aqui para nos ajudar em todas as coisas. Que possamos orar ao nosso Pai Celestial em nome de Jesus Cristo e nos achegarmos a eles, porque então estaremos seguros. E eu deixo essa pequena mensagem de esperança, de fé em Cristo, com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãs, irmãos, tchau, cuide-se. Nós estamos vendo essa pandemia, né? Cuide-se sempre, tenham cuidado de higiene, lave as mãos quando chegar em casa, tome cuidado, tome suas vacinas e tudo irá bem. Isso logo, logo vai passar e a igreja irá crescer extraordinariamente como nunca vimos antes, tá bom? Tchau, cuide-se, cuide-se. Um abraço. Crianças, e um abraço do vovô Dé, tá bom? Tchau.